Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Na medida que você for encontrando, você vai se colocando de pé no seu lugar em reverência à palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 6. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, e ele escreve aos Efésios que eles precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Pastor, por que eles precisavam e nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus? Porque há uma guerra espiritual sendo travada. Há uma guerra. Tanto que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo de número 12, olha o que ele diz. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Às vezes eu vejo pessoas querendo combater o mal através da carne e do sangue. Eu vejo pessoas querendo combater o mal com a força bruta. Meu irmão, se você tentar combater o mal com força bruta, você vai levar a pior. Porque você tem que entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Nós podemos traduzir esta palavra sangue com sentimentos, né? Cólera. Pessoa, você acha que você ficar bravo com o teu vizinho, xingar ele de todo nome vai resolver o problema? Você acha que você ficar com raiva do teu filho e talvez partir para uma agressão vai resolver a situação? Não, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Não é contra a carne e nem sangue. Eu vou te dizer a verdade: se você tentar combater o mal com a carne e o sangue, você vai levar a pior. Você vai levar a pior. Estou sendo bem claro para você. Você vai levar a pior. Lembra o endemoniado gadareno? Prendiam ele com correntes e era feito como cordas. Ele, quer dizer, na força física o diabo vence. Tem que lutar, tem que saber que armas usar. E ele diz: mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você sabia que agora mesmo essa batalha está sendo travada aqui nesse lugar? Sério, pastor, sério. Eu vejo às vezes pessoas pedindo umas coisas que eu digo assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que dizem, não sabe o que pede. Porque a pessoa diz assim: Deus, abre os meus olhos, porque eu quero ver o mundo espiritual. Tem gente que, se Deus abrisse os olhos dela para ver o mundo espiritual, ela tinha um infarto fulminante. Porque ela ia olhar e ia ficar apavorada, e ia ter um ataque cardíaco na mesma hora. Às vezes a pessoa vê um vultinho passando. Meu Deus, o que aconteceu? O que foi isso? Ai, meu Deus do céu. Não dorme mais. Imagina se ela visse um demônio face a face. Imagine se ela visse um anjo cara a cara. Ela não ia resistir não. Ela ia ter um ataque cardíaco. Ela ia cair dura no chão. Então, às vezes as pessoas não sabem o que pedem. Meu irmão, neste exato momento uma batalha espiritual está sendo travada. Entre o bem e o mal. Entre a luz e as trevas. Entre Deus e o diabo. E uma batalha por tua causa. Porque os anjos estão combatendo para você ouvir este ensinamento. E os demônios estão assim: temos que combater para eles não escutarem o que vai ser ensinado. Porque senão eles vão aprender como nos combater. Então essa guerra está sendo travada.
E aprenda uma coisa: é uma guerra, como eu posso até dizer, é uma guerra inevitável. Não tem como evitar essa guerra, não. Não tem como você pegar e dizer: pastor, me deixa quieto aqui, eu sou campo neutro, sou café com leite. A gente não brincava assim quando era criança, só é café com leite, fulano é café com leite, né? Quer dizer, ele não está para brincadeira não, deixa ele lá, é café com leite, ele não vale. Você acha que é assim nessa guerra? Aí eu vou ficar aqui quietinho, ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. Não, você tem que tomar partido. Você está no meio do conflito. E a pergunta é: de que lado você está? Não tem como jogar neutro nesse campo. Não tem como jogar neutro. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Ou você está do lado da luz, ou você está do lado das trevas. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Não tem como ficar, não é, no meio, neutro, nessa guerra. Não tem como. Você tem que tomar partido de que lado você está. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, porque a gente não luta contra carne e sangue, não. A gente luta contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade, que estão tentando entrar nas regiões santas. Quer dizer, você está aí se santificando, você acha que não tem nenhum mal tentando lutar para entrar? Ô inocente, abre teus olhos. Ah, não, eu estou aqui, pastor, eu estou na igreja, mas o diabo está combatendo, ele está rugindo como leão, ele está tentando tragar, está tentando te tragar. Então nós temos que estar conscientes que essa guerra existe, e que esta guerra é inevitável. Não tem como evitá-la, não tem como evitar essa guerra. E você precisa aprender como agir diante dessa guerra. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo para te ensinar nessa noite? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Mas presta atenção. Pastor, por que não dá para ficar neutro nesta batalha? Sabe por que não dá para ficar neutro? O próprio Senhor Jesus disse que nós enfrentamos aflições geradas por esta guerra espiritual. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, porque neste mundo vós tereis aflições. E da onde você acha que vem essas aflições? Você acha que vem só dos problemas que você enfrenta? Já cansei de atender gente sem problema e aflita. Já cansei de atender gente sem doença e aflita. Já cansei de atender gente com uma conta bancária rechonchuda e aflita. Por que há essas aflições? Só pelo fato de estarmos no mundo? Não, porque sofremos influência desta batalha espiritual que está acontecendo em nossa volta. E nós precisamos aprender a lidar com esta situação, porque esta batalha é mais antiga do que você pensa. Ela começou antes mesmo da criação do homem. Pastor, essa batalha começou antes mesmo da criação do homem? Sim, preste atenção na colocação da minha palavra. Antes da criação do homem, não antes da criação do mundo. Esta batalha começou antes que Deus criasse o homem. Pastor, quando começou esta guerra?
esta guerra começou no céu, quando um querubim ungido por Deus, criado por Deus, um querubim lindo, belo, cheio de luz e de beleza, ele achou que podia ser maior do que Deus. O dia que este querubim ungido, chamado Lúcifer, porque este era o nome dele antes, Lúcifer, ele achou que podia ser maior do que Deus, e ele cobiçou um trono acima do trono de Deus. Ele começou a dizer: eis que subirei ao alto céu, e constituirei o meu trono acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos, e serei semelhante ao Altíssimo. Só que o que Lúcifer não sabia é que no céu só tem um trono, e só tem um que pode sentar nesse trono, que é o Deus Criador dos céus e da terra, porque ele disse: a minha glória a ninguém a darei, a glória de Deus é só dele e única dele, em nome de Jesus Cristo. E aí Lúcifer, ele fez comércio no céu. Você está entendendo por que Deus não gosta de comércio na casa dele? Porque Lúcifer fez comércio no céu. Pastor, ele vendia o que lá no céu? Ele vendia o que? Vendia roupa, vela. O que ele vendia? A Bíblia diz que ele fez comércio no céu. Você sabe o que ele vendia? A sua própria imagem. Ele começou a vender a imagem dele. Ele começou a dizer: olha, se eu for Deus, olha, se você me apoiar, se você for comigo, você vai ser o meu braço direito, porque quando eu me sentar no trono, quando eu me sentar no trono de Deus, olha, eu vou fazer tudo diferente do que Deus fez. Você vai ser honrado, você também, olha, vocês serão meus braços e minhas pernas. E isso teve 1/3 dos anjos que acreditaram nele. 1/3 dos anjos que acharam que Lúcifer era capaz de vencer a Deus. 1/3 acreditou no comércio dele, nas coisas que ele estava dizendo, nas coisas que ele estava falando. E aí houve uma rebelião. Lúcifer e 1/3 do céu se rebelam contra Deus. Meu irmão, preste atenção. A rebelião não é de Deus. A rebelião é semelhante a pecado de feitiçaria. A rebelião não vem de Deus. Às vezes eu fico vendo pessoas, eu tenho dó de pessoas que seguem pessoas rebeladas, porque a pessoa que aceita seguir uma rebelião, ela está dando ouvido ao próprio pai da rebelião, que é Lúcifer, que é Satanás, porque ele é o pai da rebelião. Ele é o pai da rebeldia, porque ele se rebelou contra o seu Criador. Ele se rebelou contra Deus e lutou contra Deus. Olha isso aqui em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 7. Há aqui um trecho que nos fala desta guerra que houve no céu, que nos fala sobre esta batalha contra a rebelião. Diz aqui no versículo 7, estou em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Gente, primeiro parênteses, Miguel, pastor, quem é Miguel? Miguel é um arcanjo, e ele é o príncipe do exército de Deus. Ah, pastor, eu ouvi uma vez dizendo que Miguel era Jesus. Não, Miguel não é Jesus, porque se Miguel fosse Jesus, lá no livro de Judas,
que diz que o diabo foi requerer o corpo de Moisés. Quando o diabo foi requerer o corpo de Moisés, Miguel foi combater pelo corpo. E Miguel disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Se ele fosse Jesus, ele diria: eu te repreendo, Satanás. Não está escrito que a Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra? Quer dizer, Jesus repreenderia. Se Miguel fosse Jesus, como alguns dizem ser, lá em Judas não estaria essa referência. Mas Miguel, na verdade, ele é um arcanjo, como Gabriel, que é mensageiro de Deus, que é um arcanjo, e eles trabalham para Deus. E Miguel cuida do exército de Deus. E ele sai a peleja por Deus, quando Lúcifer se levanta contra. E ele e os anjos de Deus combatem. Está escrito aqui, ó: e Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás, Lúcifer. E batalhavam o dragão e os seus anjos, quer dizer, Lúcifer e 1/3 dos anjos que acreditaram na rebelião dele. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ó, outra coisa aqui, outro parênteses. Ai, porque a gente tem que orar, rezar por Lúcifer, para que ele encontre luz, porque ele é um anjo que perdeu a sua luz, e precisa rezar por ele, para ele voltar para a luz. Meu irmão, você não leu direito, né? Porque está aqui escrito, ó: e não, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Lúcifer não tem mais lugar no céu, não. Ele não tem mais lugar. Para com essa história. Isso daí é o diabo tentando te enganar. Não, vamos orar para ele achar a luz de novo. Não existe isso. O seu lugar não foi mais achado no céu. Quer dizer, Deus riscou o nome de Lúcifer do céu. O nome dele foi riscado do céu. Ele não tem mais lugar lá. E aí diz assim, ó. Agora aqui entra a gente, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado onde? Onde que ele foi precipitado? Onde que a gente mora? A gente entrou na história. E ele foi precipitado na terra. E quem que mora aqui na terra? Eu e você, a gente. Essa guerra aqui foi antes da criação do homem, antes do homem ser criado. Aí diz aqui: e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E o fato de Lúcifer ser tirado do céu foi um alívio para os outros anjos. Pastor, foi um alívio? Foi. Olha o versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quer dizer, foi um alívio para o céu o dia que Lúcifer saiu de lá. Foi um alívio. Foi um alívio para os anjos, para os arcanjos, para os querubins, para os serafins. Eles não aguentavam mais aquele anjo rebelado no céu. Então foi um alívio para eles. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Você percebeu que ele disse: ai dos que estão na terra e no mar. Quem está aqui na terra? Eu e você. Ai dos que estão na terra e no mar, porque é descido a vós o diabo, e ele sabe que ele tem grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Como explicar isso, gente?
Presta atenção no que eu vou te explicar. Abre a tua mente para entender. Abre a tua cabeça para entender. Você aprendeu tudo isso na escola. Como que era a terra no princípio de tudo? Eram as placas todas juntas, não é? Você lembra como chamava isso na escola? Pangeia. Você lembra desse estudo, a Pangeia? Tudo ali juntinho, as placas tectônicas. Lá em Gênesis 1:1 está escrito: e criou o Senhor Deus o céu e a terra. Ponto final. Obra plena e completa. A terra já existia. A terra já havia sido criada por Deus. Está lá em Gênesis 1:1. A Pangeia já existia. E o que habitava sobre a terra? O homem? Não há vestígios. Na data que consta que a terra, o seu princípio, não consta vestígios da criação do homem, que data tão longe desse ponto. Ah, pastor, mas há fósseis antigos de homens, sim, mas não tão antigos quanto a criação da terra. Aí havia o quê? Agora há fósseis de dinossauros. Isso não tem como refutar, gente, está a prova aí. Agora presta atenção nisso. O que a gente aprendeu? O que extinguiu a vida dos dinossauros? Você lembra, né, que a gente estudou isso na escola? O que foi? Sabe qual é a teoria? Um meteoro caiu sobre a terra. E aí mudou o clima da atmosfera. É isso que a gente aprendeu. E aí os dinossauros morreram. Olha o que Jesus disse, presta atenção. Jesus chamou os discípulos e disse assim para eles: abre a cabeça para você aprender. Jesus chamou os discípulos e disse: vão, eu dou a vocês autoridade para repreender os demônios. Os discípulos foram nas aldeias à frente de Jesus e foram curando os doentes, foram expulsando os demônios. E aí eles voltaram todos felizes e disseram: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Jesus olhou para eles e disse assim, preste atenção. Jesus olha para eles e diz: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Caindo do céu como um raio. Você acha que Jesus estava falando disso porque os discípulos estavam expulsando demônios? Jesus estava dizendo: eu vi quando Satanás caiu do céu, eu vi. Eu vi quando ele caiu na terra. E quando ele com fúria começou a destruir tudo que Deus havia criado, ele começou a destruir a vida que havia sobre a terra, ele começou a destruir tudo, e Deus teve que descer do céu, pairar sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1 versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia trevas na face do abismo. Quer dizer, Deus teve que deter essa destruição que Lúcifer estava causando aqui na terra. Deus mandou ele para o abismo. E ali Deus começa a restaurar a criação. Meu irmão, está tudo lá. E disse Deus: haja luz. Não está dizendo que criou Deus a luz. Está dizendo: e haja luz. O verbo usado é o verbo haver. O verbo haver vem de algo existente, algo que já existe. E disse Deus: haja separação entre o dia e a noite, haja luminares, haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo, haja separação entre terra seca e água. Você está entendendo? Deus usa a palavra haver. Só que aí quando ele vai criar, ele cria o homem, e aí ele cria os novos seres animais, e ele cria o homem. Cria o homem. Ele cria o homem. Está escrito lá: e criou o Senhor Deus o homem. E criou o Senhor Deus as aves do céu. Tudo aí está criou. Você pode ver lá. Os animais que hoje nós conhecemos, Deus criou aqui em Gênesis 1. Está criado. Só que aí, o que o diabo faz? Ele não foi precipitado sobre a terra?
Aí Deus restaura a criação, faz o Éden, coloca o Adão e a Eva dentro do Éden. Aí o diabo começa a cirandar o homem. Ele começa a cirandar o homem, E aí o que ele faz? Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O que ele vai fazer, gente? Olha aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Sabe o que a gente acabou de ler? A primeira sessão espírita da história da humanidade. Satanás incorporando no corpo de uma serpente. Por que na serpente, pastor? Porque era o animal mais astuto. Era o animal mais astuto das animarias que Deus havia criado. Então o diabo, que era astuto, ele incorpora na serpente e ele deturpa a palavra do próprio Deus. É assim que o diabo age, ele deturpa a palavra de Deus. Ele pega e diz: não é assim que Deus disse? Comereis de toda a árvore do campo, do jardim? Ah, pastor, a primeira coisa, se uma cobra falasse comigo, eu ia sair correndo. Pastor, por que a Eva não saiu correndo, pastor? Por que ela não fugiu? Você sabe por que ela não fugiu? A Eva não tinha malícia, gente. Ela não tinha maldade. Ela conhecia o bem, mas ela não conhecia o mal. Ela conhecia o bem, mas ela não conhecia o mal. Então para ela, aquele animal não vai fazer mal para ela. É como uma criança, chega um estranho e brinca com a criança e leva a criança, e ela vai porque ela não vê maldade, ela não vê mal. A Eva não tinha noção da maldade, então ela está vendo a cobra falando com ela, tudo bem. Ah não foi assim não. Deus disse que o dia que comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreremos. Aí o diabo diz: não, certamente não morrereis. Mas ele sabe, preste atenção, ele sabe que o dia que vocês comerem desta árvore, vós sereis semelhantes a ele. Vós sereis deuses, conhecendo o bem e o mal. Você prestou atenção que ele está usando o mesmo orgulho que fez ele se rebelar contra Deus, ele está usando para levar o homem e a mulher ao pecado? O mesmo orgulho. Por que você acha que a Bíblia fala tanto de humildade? Você ainda não percebeu isso? Por que a Bíblia fala tanto de humildade? Por que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração? Por que você acha que Jesus falava tanto de humildade? Sabe por quê? Porque uma das estratégias do diabo é usar o orgulho da pessoa. A pessoa orgulhosa é presa fácil para Satanás. A pessoa orgulhosa, ela é presa fácil para o diabo. Mas aquele que tem um coração humilde, diabo nenhum consegue aprisioná-lo. Aquele que tem um coração humilde, que tem um coração disposto a se humilhar a Deus, demônio nenhum consegue aprisioná-lo. A Eva caiu pelo orgulho, Adão caiu pelo orgulho. Agora lembra o que nós lemos em Apocalipse 12? A antiga serpente. No Antigo Testamento, Satanás era como uma serpente, tanto que ele aparece como uma serpente. Você sabe que a serpente ela é tão sorrateira que ninguém vê ela. Tem pessoas que só percebem que foram picadas depois que sentem a fisgada da mordida. Aí a pessoa pergunta: quem foi que me mordeu? A hora que ela vê a serpente andando. Porque a serpente, ela é sorrateira. A serpente é assim, ela espera a hora de dar o bote, mas ela fica ali escondida. No Antigo Testamento, pouquíssimas vezes você vai ler falando sobre Satanás.
Você vai ler escrito assim, o diabo. Eu acho que no Antigo Testamento o livro mais escancarado que fala sobre o diabo é Jó. Jó, eu acho que é um livro assim que é mais aberto, falando sobre Satanás, porque no Antigo Testamento ele era como uma serpente, ele ficava só se esgueirando, ele só se esgueirava. Eu e você, que a gente conhece a Bíblia, a gente identifica Satanás, só que um leigo não identifica. Para você ter uma ideia, quando Saul pecou contra Deus, olha isso é sério, para você ver como o diabo era esguio no Antigo Testamento como uma serpente. Quando Saul pecou contra Deus, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Está escrito que o Espírito de Deus o deixou. E quando o Espírito de Deus deixou Saul, está escrito que um espírito maligno entrou na vida dele. Quer dizer, Deus saiu e o diabo entrou. O espírito maligno entrou. Aí olha o que Saul fala. Saul fala: Deus mandou um espírito maligno da parte dele para me atormentar. Olha a incoerência. Como que Deus vai mandar um espírito maligno para atormentar o próprio Saul? Deus é Deus de anjo ou é Deus de demônio? Você está entendendo a incoerência? Por que que ele disse isso? Porque ele não conhecia a ação do maligno, não identificava a ação do diabo. Não tem gente que é assim? Tem gente que está sofrendo, está culpando Deus pela sua luta. Tem gente que está sofrendo, está dizendo: por que Deus está deixando eu passar por essa luta? Por que Deus colocou esse espinho na minha carne? Eu já ouvi gente falar assim. Só que na verdade é o próprio diabo ali agindo. É o próprio Satanás ali sorrateiro como uma serpente. Meu irmão, aprenda essa lição. No Antigo Testamento ele era sorrateiro como uma serpente. Só que aí diz assim, o dragão, não é isso que é escrito que nós lemos? O dragão, você sabe que o dragão é uma figura mitológica. Não existe. O dragão é uma figura mitológica. Só que o que João está querendo dizer usando a figura do dragão para falar sobre Satanás? Primeiro, o poder de Satanás é fantasioso. Você que vive com medo do diabo: ai, mas eu tenho medo porque falaram para mim isso, falaram para mim aquilo. Meu irmão, o poder do diabo é limitado e fantasioso. Ele quer mostrar para você como se ele tivesse um poder gigantesco, enorme, mas é tudo conversa. É tudo conversa, porque na verdade Deus é mais poderoso do que qualquer diabo, do que qualquer demônio, do que qualquer entidade. Então não cai nesse engano do diabo, não. Então, primeiro, por que o dragão? Porque o dragão era um ser mitológico que não podia se esconder de tão grande que ele era. O que quer dizer com isso? Quer dizer que Jesus expôs Satanás. Jesus expôs. No Antigo Testamento ele era sorrateiro como uma serpente. Só que no Novo Testamento, o que Jesus começou a fazer? Jesus começou a dizer: você está sofrendo porque tem um diabo aí na tua vida. Você começou a padecer porque tem um Satanás aí. Ó, você está nesse estado porque tem um diabo. Quer dizer, Jesus expôs publicamente a Satanás. Ele não pode mais se esconder, porque quando ele começa a agir, a gente já identifica e diz: Satanás, saia da vida desta pessoa. E ele tem que sair. E graças a Jesus Cristo, porque foi Jesus que expôs o valente publicamente e saqueou, tirou a sua armadura e expôs ele à vergonha, mostrando: Satanás, você não tem mais poder, porque eu te exponho. Olha aqui em Lucas capítulo 8. Já estou terminando. Lucas capítulo 8. Olha o que está escrito. Lucas capítulo 8. Pastor, eu já li isso daqui, do endemoniado gadareno, né? Daqui a partir do versículo 26. Agora olha só. Lá em Gadara tinha um homem possesso de uma legião de demônios. Só que quem olhava para ele achava que ele era lunático. Quem olhava para ele achava
achava que ele era perturbado. Lucas 8, gente, Lucas 8. Achava que ele era perturbado. Tentavam amarrar ele e nada segurava aquele homem, nada. E quando ele se libertava, sabe o que acontecia com ele? Ele ia para o deserto, ele ia dormir em cova com um defunto dentro. Ele ia lá ficar escondido dentro de cova com carne podre humana. O homem ia para um lugar deserto, escondido, ficava se ferindo em rocha, e todo mundo dizia: ele é louco, ele é lunático. O homem apavorava todo mundo lá em Gadara, ficava todo mundo apavorado. Ó, cuidado com aquele caminho, que o gadareno está por lá, hein? Ficava todo mundo com medo de sair de casa de noite, todo mundo apavorado. O homem saiu uivando pela noite afora. Aí Jesus chega na cidade, olha só, Lucas capítulo 8, versículo 27. E quando Jesus desceu para a terra, subiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, o que ele fez, gente? Prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Agora, analisa comigo, pastor, o demônio se ajoelhou diante de Jesus, foi? Por que ele se ajoelhou diante de Jesus? Está escrito, meu filho, a ele foi dado todo o poder, nos céus e na terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Satanás, goste ou não, ele tem que reconhecer a grandeza de Jesus. Por isso que ele se prostrou e adorou Jesus. Aí ele diz: o que tenho eu contigo, Jesus? Você está vendo que não tem sociedade nenhuma entre luz e trevas? Será que você está conseguindo enxergar que não tem sociedade entre Deus e o diabo? Você está enxergando o próprio diabo dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu não tenho nada contigo, eu não tenho nada contigo, Jesus, peço-te que não me atormentes. Olha o cúmulo do absurdo. Esse demônio, anos atormentando aquele rapaz, aquele homem, e ele está dizendo o que para Jesus? Peço-te que não me atormentes. Ô capeta dos infernos, hein? O capiroto sem vergonha esse. Quer dizer, ele está anos atormentando a vida do moço, e ele pode. Mas Jesus está falando, não me atormente. Sabe por quê? Porque Jesus disse: sai dele, espírito imundo. Sai dele. Olha lá, está escrito, gente. Olha lá, está escrito: peço-te que não me atormentes. Versículo 29. Porque tinha ordenado Jesus ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Você acha que quem é que impele uma pessoa a sair de casa meia-noite para ir num cemitério e deitar dentro de uma lápide com um defunto morto lá, um defunto fedendo, podre, e a pessoa passar a noite lá dentro? Quem é que leva a pessoa a fazer isso? Está claro aqui, o demônio. Quem que leva uma pessoa a fazer uma atrocidade dessa, violar um túmulo na calada da noite, para fazer um trabalho de bruxaria? Quem é que leva uma pessoa para fazer isso? Está dizendo aqui quem? O demônio. Mas sabe o que é importante ressalvar aqui? A luta existe,
mas tem alguém muito forte do teu lado. Porque quando Jesus mandou aquele espírito sair, diz a palavra que aquele demônio revelou sua verdadeira intenção. Ele entrou numa manada de porcos e se precipitou no abismo. É aquilo que Jesus disse: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Ele revelou sua verdadeira intenção, que era destruir a vida daquele homem. Só que como ele não pôde, ele destruiu os porcos, a vida dos porcos. Aí os donos dos porcos, quando souberam do ocorrido, foram até onde Jesus estava. E sabe o que eles viram? Eles viram Jesus sentado, e o homem que antes estava possesso, são, vestido, limpo, e aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar. De que lado você vai ficar? A guerra é iminente, a guerra é real, mas do lado de quem você vai ficar? Do lado do mais fraco ou do lado do mais forte? Jesus disse assim, isso é forte demais, gente. Jesus disse: o valente só é valente enquanto não aparece alguém mais valente do que ele. O diabo era valente, mas quando Jesus veio, Jesus arrancou a sua armadura, o expôs publicamente, e Jesus se tornou mais valente do que qualquer demônio. Sério, pastor? Sério? Você está com dúvida disso? Se Jesus é o mais valente? Lá em Apocalipse capítulo 12, que a gente leu, né? Lá em Apocalipse capítulo 12, está escrito aqui assim, ó, versículo 11. E eles, Miguel e os seus anjos, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus, gente? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você quer vencer todo o mal? Você precisa do sangue do Cordeiro. Como que Miguel, que é um arcanjo, hein? Como que os anjos de Deus venceram a Lúcifer e os seus demônios? Através do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Você sabe o que essa Bíblia que você está aí abraçado, as palavras que tem nela é tão forte. Tem pessoas que se acham, entre aspas, cultas, letradas. Eu não caio nessa não, pastor. A Bíblia para mim é um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro histórico apenas. Sabe por que essa Bíblia é tão poderosa e a palavra que tem nela é tão forte? Tão forte. De separar medula, carne, tendões, nervos, ossos, ir lá no fundo, no mais íntimo de cada pessoa. Você sabe por quê? Porque ela dá testemunho de uma pessoa só. Ela dá testemunho de Jesus. E veja, Miguel e os seus anjos venceram a Satanás e os seus demônios, primeiro pelo sangue do Cordeiro, e segundo pelo testemunho da sua palavra. Você quer vencer o diabo? Pastor, o que eu mais quero? Então você tem que hoje se lavar no sangue do Cordeiro. Quando o policial vai enfrentar o bandido, ele tem que estar armado, mas ele também tem que estar protegido. Não adianta ele ir armado de peito aberto para enfrentar o bandido. Ele tem que ir armado, mas ele tem que estar lá com o seu colete à prova de balas. Tem que estar lá com sua proteção. Você sabe qual é a tua proteção? Nessa guerra inevitável, nesta guerra que nós estamos travando todo dia, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a tua armadura.
O sangue de Jesus é o teu escudo à prova de balas. O sangue de Jesus é o teu colete contra as setas do maligno. Por isso escuta. Se você ainda não entregou tua vida a Jesus, entregue. Está escrito aqui: eles não amaram a sua vida até a morte. Quer dizer, Miguel e os anjos, eles sabiam que só venceriam se a vida deles estivesse na mão de Deus. Você só vai vencer se a tua vida estiver na mão de Deus. Por isso, você que nesta noite quer entregar a sua vida na mão de Deus, quer entregar a sua vida na mão de Jesus, levanta a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida na mão de Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida na mão de Deus. Eu quero receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, levanta a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua vida. Pastor, eu quero. Então vem aqui diante do altar. Vem entregar a sua vida a Jesus. Vem entregar a sua vida a Cristo. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei. Se você se desviou, se afastou e quer se reconciliar com Jesus hoje, pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Eu sinto aqui dentro a necessidade de me reconciliar com Jesus. Então sai do teu lugar e vem aqui à frente, que eu vou orar pela tua reconciliação. Você quer se reconciliar com Jesus? Está sentindo necessidade de se reconciliar com Jesus? Então vem aqui diante do altar que eu vou orar por você, que eu vou orar pela tua vida. Quem aqui já está? Isso, vem se reconciliar. Vem se reconciliar com Jesus, vem. Se o teu coração está pedindo, vem. Se você está sentindo necessidade de vir, venha. Isso, vem se reconciliar com Jesus. Vem. Não me importa se é uma, se é duas, se é 10, se é 20. Jesus disse que uma alma não tem preço. Então para mim é um tesouro muito grande aqui na frente. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, estou na igreja, mas pastor, eu preciso do revestimento do sangue de Jesus. Pastor, eu preciso. Pastor, eu sinto essa luta que o Senhor disse, eu sinto. Pastor, ora por mim, para que o sangue de Jesus seja hoje o meu escudo, para que o sangue de Jesus me proteja de todo mal e de todo perigo. Pastor, eu sinto essa luta que o Senhor falou aí, eu sinto essa guerra contra a minha vida. Então ora por mim, pastor, para que o sangue de Jesus me proteja. Vem aqui que eu vou orar por você, vem cá. Se você sente que tem uma guerra espiritual aí sendo travada na tua vida, e você está precisando de proteção, precisa que o sangue de Jesus te proteja, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está assistindo esta mensagem pelas redes sociais, pela televisão, pelo YouTube, você que está ouvindo pelo rádio esta mensagem, você precisa entregar a tua vida a Cristo, porque é Ele que vai te livrar de todo mal. Se você se afastou, se reconcilie com Jesus. Se você está na igreja, mas sente que precisa de proteção, não tenha vergonha de orar conosco agora. Peça a Deus que te fortaleça. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, ore assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pois eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Senhor, renova as minhas forças para caminhar na tua presença. Senhor, eu quero ser uma bênção diante de ti, em nome de Jesus. E você que já está na igreja e quer vencer
quer vencer todo mal e quer ser revestido pelo sangue de Jesus, diga assim: meu Deus e meu Pai, eu peço agora que o Senhor me revista com o sangue de Jesus. Senhor, eu creio que o sangue de Jesus é o meu broquel, é a minha armadura, que vai me livrar de todo dardo inflamado do maligno. Senhor, me abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus todo-poderoso, Senhor, coloca as tuas mãos sobre cada uma destas vidas que recebem a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Senhor, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe concedo o direito à salvação e à vida eterna. Olha para estas pessoas que estão se reconciliando. Senhor, perdoe os pecados e as falhas, que o Senhor esteja a revesti-las com o seu poder e fortalecê-las para estarem na tua presença. Meu Pai, olha para essas pessoas que já estão na tua casa, mas querem ser revestidas pelo sangue de Jesus, para que sejam livres de todos os dardos inflamados do maligno. Então, meu Pai, livra o teu filho, a tua filha, e reveste esta pessoa com o sangue de Jesus. E se eu te peço isto, Senhor, eu te peço crendo que assim está sendo feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.